Neste vídeo aqui, no nosso Ancore em 3 minutos, eu quero que você saiba tudo sobre a estrutura e sobre os tópicos cobrados da prova do Ancore, se você quer se tornar assessor e assessora. Isso vai ajudar demais na sua aprovação, então solta o cronômetro, Charles! A primeira coisa que você precisa saber é que a prova é composta de 80 questões de múltipla escolha com 4 alternativas, acho que você já tinha ideia disso, né? Ela cobra exatamente 14 tópicos. Para você ser aprovado ou aprovado, vai ter que acertar 70% pelo menos, o que soma 56 questões, se eu não estou enganado, né? Você vai ter 2 horas e 30 minutos, o que dá pouco menos de 2 minutos para cada uma das questões. Pode parecer pouco tempo, mas dá para responder com certa tranquilidade, porque a maioria das questões tem um enunciado pequeno. E esse formato vale tanto para a prova no centro de testes, quanto na prova, se você quiser fazer em casa. E aqui nós vamos com a informação mais importante que você precisa saber sobre o formato da prova. Dos 14 eixos cobrados, em 4 deles, nós temos a necessidade de acertar no mínimo 50% das questões. É isso mesmo, e isso significa que mesmo que você acerte todo o restante das questões dos outros assuntos, se deixar de acertar a metade das perguntas em algum modo de acerto mínimo, você vai ser reprovado. E no decorrer do vídeo eu explico isso melhor. Olha aí a tabela com tópicos, número de questões e número de acertos mínimos nos 4 módulos que estão de vermelho. São eles a atividade do assessor de investimento, lavagem de dinheiro, mercado de capitais e mercado de derivativos. A prova segue exatamente essa sequência. Veja aí que ela já inicia com 12 questões a respeito da atividade do assessor e sobre esse assunto você tem a obrigação de acertar pelo menos 6 questões. Mesmo com essa exigência, é pouco provável que você não consiga aprovação nesse modo, já que ele retrata o que tem de mais importante na sua futura profissão. E além disso, como módulo de abertura, o conteúdo tende a ser mais fixado, com mais facilidade. Mas o módulo mais perigoso é sem dúvida o segundo, que contempla a Lei 9613 sobre a lavagem de dinheiro, com um pouco de legislação. E aqui nós temos apenas 4 questões com acerto mínimo de 2 questões. São poucas questões, né? E nós sempre pedimos para que os alunos se esforcem um pouco mais aqui, porque tem pouca tolerância para erro, o que pode prejudicar a prova como um todo. Os 3 próximos módulos não têm acerto mínimo obrigatório, mas ajudam a completar as 56 questões que você precisa acertar para ser aprovado. Aí nós temos economia, com 2 questões, sistema financeiro nacional com 3, instituições intermediadoras com 3 também, e administração de risco com 4 questões. Os principais assuntos que acabam cobrados em economia são política monetária e fiscal, além de inflação. Mesmo assim, é bom você acompanhar de perto os outros assuntos. Sobre o Sistema Financeiro Nacional e as suas instituições, nós separamos tudo de mais importante voltado ao Banco Central do Brasil, a CVM, e ao Conselho Monetário Nacional, bancos e corretoras, entre outras instituições de peso. Na administração de risco, você vai aprender sobre os principais tipos de risco do mercado e mais conceitos cobrados como duration, convexidade e VaR. Aí nós temos outro módulo de acerto mínimo, que é o maior da prova. Em mercado de capitais, produtos, modalidades operacionais e liquidação, nós temos 20 questões em que você precisa acertar no mínimo 10. A maior cobrança de questões nesse assunto por parte da Ancore tem um motivo muito simples. Aqui nós temos a maioria dos produtos que você, futuro assessor, vai ofertar aos seus clientes, como ações, BDRs, bônus de subscrição e um monte de outros tópicos. E ele também explica toda a estrutura do mercado de bolsa. Na sequência, nós temos 2 módulos específicos para fundos, com 4 questões para o módulo fundos de investimento e 2 para outros fundos. E aqui não tem acerto mínimo, mas ajuda muito no seu esforço para aprovação. Já em securitização de recebíveis, é cobrada apenas uma questão sem acerto mínimo. Em clubes de investimento, nós temos 2 no mesmo formato. Geralmente são questões mais simples e vale a pena investir. O próximo assunto é a famosa matemática financeira. Apesar de colocar medo em muita gente, são cobradas apenas 4 questões nesse tópico, sem que você tenha obrigação de acerto mínimo. Mas não precisa ter medo. Os cálculos são básicos e até elementares, eu diria. E aqui todo esforço vale a pena, porque você vai usar os conhecimentos de matemática financeira no seu dia a dia, na sua profissão também. Penúltimo módulo, mercado financeiro, outros.
Aqui são cobradas basicamente 7 questões de renda fixa e você vai aprender sobre CDBs, letras financeiras, debêntures, notas promissórias e principalmente títulos públicos. Não tem acerto mínimo, mas são 7 questões importantes sobre assuntos que você também vai tratar com seus clientes. E então nós chegamos agora ao último tópico: mercado de derivativos, produtos, modalidades operacionais e liquidação. Veja que são cobradas 12 questões com acerto mínimo de 6 questões e cai muito: contrato futuro, contrato a termo, swap e opções. O assessor também trabalha muito com esse tipo de produto, principalmente com opções e contratos futuros. E por isso, aproveite o conteúdo não só para a prova, mas também já para se preparar para o atendimento em relação aos clientes. No final, minha amiga e meu amigo, você já vai ter um gabarito provisório na tela, que provavelmente vai ser o de aprovação. Então não deixe de prestar atenção nisso. E se você está estudando com a gente aqui na Melber, qualquer dúvida, qualquer uma mesmo, pode procurar a nossa equipe de suporte. Você tem todo o material, né? E-books, videoaulas, questões, tudo que vai te ajudar na aprovação. E no final, o sucesso não tem volta, você vai conseguir sim a sua aprovação e esse vai ser apenas o início de uma bela carreira. Então continue com a gente, porque eu volto com mais vídeos sobre a nossa série Ancore em 3 minutos.